Todas, obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Já gostaria de imediato registrar a ausência do vereador Alessandro Maraca, que está representando a Câmara Municipal de Vereadores no lar Padre Euclides. Agradeço também a presença do vereador Maurício Vilabranges, vice-presidente da CCJ. Segunda audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 68/2017, que dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela Lei Complementar 501, de 31 de outubro de 95, e modificado pela Lei Complementar número 1573, de 3 de novembro de 2003, na forma que especifica e dá outras providências. Gostaria de ressaltar que se trata da segunda audiência pública realizada pela Comissão de Justiça e Redação. Todas foram publicadas tanto no Diário Oficial do Município quanto em jornal de grande circulação, incluindo-se ampla divulgação por meio do site da Câmara Municipal e TV Câmara. Além das divulgações nos órgãos oficiais, inúmeras entidades e meios de comunicações foram oficiados sobre as audiências públicas. Quero informar que a todos os presentes que a Coordenadoria Legislativa dessa Casa recebeu até o momento 46 emendas dos nobres vereadores e que o prazo regimental para apresentação de emendas encerrou-se no dia 30 de novembro de 2017. O projeto dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela Lei Complementar 501 de 95, alterado pela Lei Complementar 1573 de 2003, visa adequar a legislação municipal à Lei Federal 10.257, de 1º de julho de 2001, do Estatuto das Cidades, e que trata-se de uma obrigatoriedade aos municípios com mais de 20 mil habitantes, pois busca-se o cumprimento das funções sociais da cidade e a função social da propriedade, por meio de políticas de desenvolvimento urbano. Ainda os artigos 182 e 183 da Constituição da República, que tratam acerca da política urbana, foram regulamentados pela Lei Federal número 10.257 de 2001, também do Estatuto da Cidade. Legislação que, em seu artigo 40, parágrafo 3º, determina que a lei que institui o plano diretor deve ser revista a cada 10 anos, pelo menos, pelos municípios. Projeto em 113 laudas mostra-se o contexto do desenvolvimento regional, do desenvolvimento do município, das políticas de desenvolvimento urbano e das políticas setoriais e a história de todo o processo de revisão do plano diretor. De acordo com a justificativa do projeto, 242 contribuições foram apresentadas em audiências públicas realizadas pelo Executivo, parte por escrito, parte verbalmente, parte por meio físico e parte por e-mail. Das contribuições, 165 delas eram pertinentes ao plano diretor, destas, 78% foram acolhidas total ou parcialmente. Realizadas 4 reuniões pelo Executivo no dia 16 de outubro de 2017, para apresentar o resultado da revisão do texto base do plano diretor. A primeira com os senhores vereadores, a segunda com os membros dos conselhos municipais, secretarias e técnicos da Prefeitura, e a terceira com o Ministério Público, e a última aberta a toda a população. Alguém que quiser já se manifestar, nós já vamos abrir a discussão. Eu acho que não há necessidade de passar lista hoje, porque nós temos pouca adesão, infelizmente, mas aqueles que quiserem se manifestar, o microfone já está aberto.
Gostaria de agradecer a dona Estela, da Associação de Moradores do Jardim Canadá, já está nos autos, tudo aquilo que foi discutido no ano de 2003, que a senhora havia falado na última audiência pública. Gostaria também de deixar documentado, registrado nos anais dessa casa, com relação a Júlia, Leandro, Rodrigo, não, o Marcelo. Nós debatemos aqui, Marcelo, eu acho prudente, como naquela sessão que nós tivemos, extraordinária, e nas audiências públicas, vocês levantaram o fato de possíveis ilegalidades devido a pequena ou quase nenhuma participação popular, que vocês pudessem, enquanto ou entidade ou pessoa física, que nos é permitido, eu consultei o jurídico, fazer um parecer para que nós possamos juntar no processo e que ele possa também contribuir com o parecer da CCJ. Existe essa possibilidade? A Júlia está no microfone? Se vocês... Olá. Sim. Então, ótimo. Nós vamos agora suspender no dia 23, certo? E volta... Perfeito. Então, dia 23 agora, o prazo para de correr e volta a correr no dia 1º de fevereiro. Então, nós temos ainda um período para novas audiências após fevereiro e depois 45 dias para a CCJ exalar o parecer. Então, seria prudente que, se fosse possível, que vocês possam entregar isso antes desse período final para a CCJ ter um parâmetro para exalar o parecer também e para contribuir ainda mais com essa comissão. Bom. Posso fazer a fala, então? Por favor, Júnior. Não, na verdade, só para começar, então, a gente a fazer as discussões. Na verdade, eu nem ia fazer uma fala agora, posso fazer, mas ia propor, não sei o que vocês acham, da gente fazer uma rodada de apresentação. A gente tem poucos aqui, aí já era um começo para a gente começar a dar encaminhamento, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui deve ter alguma coisa para poder falar também. Ótimo, Júlia. Acham? Eu posso começar? Por favor. Então, prazer, meu nome é Júlia, eu sou advogada, sou mestre em Direito, pesquiso a questão da participação popular no planejamento urbano e formas participativas, né, para a gente ter esse espaço como um espaço de educação para a cidadania, um espaço, né, da gente ter acesso à transparência e tudo mais. E venho acompanhando a questão do plano diretor aqui desde 2014, quando eu comecei a pesquisar a última revisão. Né, pesquisei a última revisão do plano diretor, como que foi o processo participativo, e tenho pesquisado, né, esse processo junto com outros colegas, né, junto com o apoio da Faculdade de Direito, do Grupo de Estudos de Direito Urbanístico, e dessas vários encontros com várias pessoas, a gente acabou formando um fórum, né, para a gente debater as questões da participação da população na sociedade, da sociedade civil. E é isso. Prazer, meu nome é Júlia. Boa noite. Meu nome é Marcelo Dias, eu sou bacharel em Direito, sou jornalista e faço parte do Fórum pela Gestão Democrática Participativa de Ribeirão Preto. Esse fórum foi criado, como a Júlia disse, para que as pessoas que tivessem interesse em debater essas políticas pudessem se reunir e fazer frente também a algumas interferências e ruídos que possam ter entre a proposição de políticas públicas e a efetividade que elas têm quando elas são aplicadas, como, por exemplo, o projeto de plano diretor feito pela Prefeitura de Ribeirão Preto, que a gente, através do trabalho da Júlia, do André, e toda a pesquisa que foi feita dentro do fórum, a gente acabou percebendo que a maneira como foi feito de maneira assodada e eivado de ilegalidades que não podem ser sanadas na Câmara dos Vereadores. Ele necessariamente precisa partir do princípio que precisa se retornar e fazer novamente, né? Fazer um plano diretor de maneira decente, cumprindo todas as diretrizes, né, que o Ministério das Cidades coloca
para efetivamente haver a participação popular. Obrigado. Meu nome é Tiago, sou engenheiro civil. Estou aqui como ouvinte e como cidadão. Quero o melhor para a cidade e estou aqui como ouvinte realmente. Quero ver o que vai acontecer, porque já faz um bom tempo que a gente sofre com isso, de não ter um plano decente para a nossa cidade. Como engenheiro, tramito projeto na prefeitura, é complicado isso para a gente. Obrigado, Tiago. Obrigado, Júlio, Marcelo. Meu nome é Eufrásio, eu sou servidor público, trabalho na Secretaria da Educação Municipal há 10 anos. E eu comecei a me interessar pelo assunto recentemente. Na verdade, essa é a primeira vez que eu participo da audiência sobre o plano diretor. E pretendo participar, acho que dia 20 tem a terceira, né? Pretendo participar na terceira também, até para poder entender e poder, quem sabe, futuramente, poder contribuir aí nas relações referentes ao plano diretor. Obrigado. Eu só gostaria de fazer um apontamento que a audiência pública do dia 20 nós cancelamos, até seguindo sugestões de alguns participantes da última audiência, que estaria muito próximo à audiência da outra. Então, como nós vamos ter um prazo do mês de fevereiro para continuar a desenvolver, a fazer as devidas audiências, nós achamos por bem cancelar essa do dia 20, tá, Frásio? Obrigado. Boa noite, meu nome é José Antônio Lanchotti, sou arquiteto urbanista da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública. Boa noite, meu nome é Reinaldo Júnior, sou engenheiro com especialidade em saneamento básico, tenho interesse como cidadão e também como profissional, principalmente na área de infraestrutura de saneamento básico, que tem sido muito discutido nas audiências. Verdade. Boa noite, meu nome é Dalila, eu sou bióloga, trabalho na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e estou aqui como ouvinte também por interesse ao assunto. Boa noite, meu nome é Daiane, sou engenheira florestal e gestora ambiental. Também trabalho muito com a aprovação de projetos de licenciamento ambiental em Ribeirão, então esse é um assunto que muito me interessa, justamente porque Ribeirão realmente não tem ainda uma organização que dê essa segurança jurídica para nós mesmos durante os licenciamentos, tanto para nós que trabalhamos com os projetos, quanto para o pessoal da secretaria, que precisa sempre fazer diretrizes bem específicas para cada projeto, né? Já que o plano diretor ele ainda é muito genérico, né? E precisa de uma especificação maior. Boa noite, meu nome é Mariana, sou engenheira ambiental, sempre trabalhei com licenciamento ambiental. Hoje eu faço parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na área de licenciamento, e estou aqui para tentar contribuir com a minha experiência na aprovação de projetos e no que a gente sente também na questão da ausência da legislação específica para o nosso corpo técnico trabalhar, para sentir segurança na aprovação dos projetos, na emissão das diretrizes ambientais e para contribuir também com essa minha experiência do lado particular, que eu sempre trabalhei na aprovação dos projetos e agora no lado da Secretaria Pública, com essa sensação que o nosso corpo técnico tem. Boa noite, meu nome é Carlos Coutrin, eu sou geólogo, sou de uma empresa de São Paulo que está vindo para Ribeirão Preto. Nós já tivemos alguns projetos na Zona Leste aqui de Ribeirão Preto. Nós vimos a importância dessa região na recarga do aquífero Guarani e vimos que muitas questões que hoje em dia são colocadas como algumas até lendas urbanas podem ser resolvidas de um jeito bastante simples. Eu venho aqui hoje como cidadão com o interesse de ajudar no que for necessário a elaboração e a consolidação do novo plano diretor. Obrigado. Boa noite, meu nome é José Roberto, eu sou arquiteto urbanista, trabalho com habitação popular, com concepção e aprovação de loteamentos nesse setor. Estou aqui para participar,
participo do grupo do pessoal aí, ainda de uma forma vaga. A minha preocupação é, sobretudo, com o texto, que eu não me ative ainda com a devida busca das questões de legalidade, mas me assusta, sobretudo, essa questão que foi levantada pelo... Sim, de uma forma positiva aqui com relação à questão da Zona Leste, né, em que eu li uma questão que trata de meios artificiais de recarga, por exemplo, né, quando a gente sabe que existe uma grande pressão da indústria da construção civil naquela localidade. E a minha intenção é de contribuir com o que for possível aí. Boa noite, meu nome é Érica, estou representando a Associação Jardim Canadá. Sou Maristela, presidente da Associação de Moradores do Jardim Canadá. Como muita gente já sabe, a nossa associação tem 28 anos e durante esses 28 anos tem tido uma atuação assim, muito grande nas políticas públicas, onde a gente pode atuar, e de cobrança também dos entes públicos. Muito obrigada. Meu nome é Mauro de Castro Freitas, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho na área de assessoria técnica em movimentos sociais, em especial habitação de interesse social. E a nossa preocupação maior é exatamente na questão da área de expansão na Zona Leste, com empreendimentos habitacionais, tendo em vista que o município já fez vários estudos, tanto técnicos como jurídicos, com relação a essa área. E a grande preocupação é exatamente a questão que se coloca aí no plano diretor como uma contribuição de maior taxa de recarga de água no aquífero, além da infiltração natural. Então, acharia até interessante se a gente já pudesse abrir uma discussão, que nós temos companheiros aqui, geólogos, né, que pudessem esclarecer, e também das empresas que trabalham na área de saneamento, como que essa recarga poderia ser feita em empreendimentos de habitação de interesse social. Boa noite, eu sou Euripe Inácio dos Reis, presidente da Federação das Associações de Bairros de Ribeirão Preto. Estou aqui representando uma meia dúzia de gente que filiada à federação, e dizer que o pessoal não participa muito porque acha que não tem voz na palavra e não tem qualquer projeto que eles põem, não tem validade. Por isso que então eles pretendem não participar das reuniões. O senhor Mauro, né? Só gostaria de provocar uma questão que o senhor levantou, perdoe a minha ignorância, minha formação é toda na área de finanças, e quando nós vamos discutir um plano diretor, nós precisamos ter maior tecnicidade nesta área, nessa discussão. E o senhor levantou uma informação que a gente nos bastidores discute muito. Não existe a possibilidade, se o empreendimento for de forma, como eu posso dizer, ser bem explorado, ele conseguir ter uma melhor captação da água, para conseguir ter uma maior infiltração? Perdoa a ignorância, não é a minha área, mas eu gostaria de saber, porque me parece, pelas palavras do senhor, é que não existe a possibilidade de haver maior recarga, sendo que existe um empreendimento. É isso ou não? Exatamente, em parte sim, porque se a gente admitir um terreno natural, que não houve nenhum tipo de ocupação, você tem uma determinada vegetação e um determinado solo lá na região, que caracteristicamente é um solo arenoso, ele já tem uma taxa de infiltração grande, né? Então, a preocupação é como, uma vez tendo uma grande impermeabilização do solo, normalmente os empreendimentos habitacionais você tem, por exemplo, em edificação verticalizada,
você tem uma taxa que pode liberar mais área livre do solo, mas não libera totalmente o solo, né? Comparando com o estado natural da região, né? Se for empreendimento tipo unidades isoladas, lotes populares, tipo 10 por 20, a gente tem por norma municipal, você tem uma taxa de ocupação máxima de 80% da construção. Então, cada lote ficaria com 20% de área livre, que normalmente não é totalmente livre para infiltração. Normalmente é feito calçada, pavimentação, né? Então, a grande preocupação é como fazer essa análise técnica ambiental que está proposta no plano diretor, que vai possibilitar uma maior taxa de infiltração no solo, através de processos mecânicos, vamos dizer assim. Então, caberia, acho que, uma explicação de como que isso aí pode ser feito. Só para exemplificar, lá na Zona Leste, como em qualquer loteamento, é exigido bacias de contenção para infiltração de água pluvial. Né? Então, mesmo você tendo, por exemplo, um curso d'água acompanhando o loteamento, que é a área normal de captação de água, né? Você tem que ter uma bacia de contenção, né, para segurar praticamente o grande volume de água pluvial e isso ser infiltrado depois naturalmente, né? Então, além disso, o que poderia ser feito para justificar uma taxa de ocupação que ainda não está definida, né? Você pode ter, por exemplo, hoje na Zona Leste, você pode ter uma taxa de ocupação com prédios de até 7 pavimentos, né? Além disso, poderia ser feito, desde que justificasse essa infiltração no solo. Essa que é a questão. E é aí que eu acho que haveria uma necessidade de uma maior informação técnica, né, por parte do projeto de lei, que viesse justificar o que está sendo proposto no plano. E nós não encontramos essa justificativa. Entendi. Maior especificidade. Entendi. O rapaz atrás do seu Mauro, isso. Então, vou tentar ajudar, Mauro. Acho que a gente conversou hoje em outras audiências. Aqui no Brasil já tem algumas cidades que estão preocupadas com essa questão de filtração. Curitiba já tem um plano de captação de água, garantia da qualidade de infiltração. Tem alguns parques no própria área urbana de Curitiba, onde eles propiciam com essa infiltração. Não é uma infiltração mecânica, não é uma infiltração forçada. É muito parecido com a caixa de retenção que ele falou. Você pega essa água, armazena e coloca ali em regiões onde você tem uma permeabilidade melhor, que você consegue permear. O outro exemplo que ele citou, dos empreendimentos pequenos, de 200 metros quadrados. O foco de uma ocupação planejada não é nesses empreendimentos pequenos. Se você tem um parcelamento do solo, a tua garantia de ter uma infiltração nessa pequena porção é pequena. A gente tem que falar dos empreendimentos maiores, de 20, 30 mil metros quadrados, que você consegue. Imagina, na Zona Leste, se eu não me engano, no plano diretor, são 35% de área permeável. Além desse 35% de área permeável, você vai ter toda a parte de cobertura, de quadra, seja o que for. Estacionamento já é bloquete semi-permeável, então ele consegue ter uma permeabilidade maior. Imagina se você tem a capacidade de coletar toda essa água, garantir a qualidade dela e colocar, até no exemplo que ele falou, numa caixa de filtração, ou num parque filtrante, ou numa valeta, num caso extremo, numa injeção mecânica. Você garante uma recarga minimamente igual ao natural e com uma qualidade muito melhor. O que eu estou fazendo aqui em Ribeirão Preto? Por que minha empresa está vindo para cá? Em 2012, graças à prefeitura, um cliente meu que faz loteamento de solo, ele foi trabalhar na Zona Leste. O que tem na Zona Leste? Eu trabalho com contaminação, eu trabalho com investigação e remediação de áreas contaminadas. A prefeitura solicitou para ele um RARAM, que ele estava fazendo um parcelamento do solo, queria saber qual seria o impacto desse empreendimento dele, ambientalmente, no entorno da área do empreendimento. Quando a gente fez a primeira etapa da investigação ambiental, que é chamada avaliação ambiental preliminar, ele já sabia, a prefeitura já sabia, por isso que pediu o RARAM, para a gente foi meio surpresa, era uma área do antigo lixão.
Cava Fepasa. Acho que todo mundo aqui conhece Cava Fepasa. E está onde? Bem na Zona Leste. Onde? Em cima da recarga do aquífero. Cava Fepasa foi gerada no passado, quando a Fepasa ainda era ativa, tirando material para ajudar na obra deles. Por sorte, era um material provavelmente alteração de basalto, ele era mais argiloso, e quando eles fizeram a cava, em 1970, o que era feito na época? Poxa, tem um buraco, tem um lixo doméstico, a prefeitura está coletando, vai jogar onde? Jogou na Cava Fepasa. Operou lá de 70 até meados de 80. Tinha um passivo em cima da área de recarga. A prefeitura solicitou o RARAN e começou a fazer todo o processo de investigação ambiental conforme estabelecido pela CETESB. A gente demorou 5 anos estudando essa área. Foi feito mais de 300 sondagens, amostragem Deixa eu te do interromper. solo. É possível, perdoe-me a ignorância Não, pode novamente, que falar. eu não sou da área. É possível que o chorume dessa cava possa chegar até o aquífero? Com certeza, com certeza. Qual foi o resultado? Adiantando. Era uma cava de argila. Era um material de empréstimo que iam utilizar, que precisava ter uma compactação boa. Quando eles tiraram esse material e colocaram o lixo em cima, o lixo gera o chorume. Por sorte, o chorume, com essa argila e com a compactação natural, criou um selo embaixo. Então, não permitiu infiltrar. Nós temos poços dentro do lixão, a jusante na parte de baixo do lixão e na parte de cima do lixão. Qual é o poço mais contaminado? Na parte de cima do lixão. Sabe por quê? Lá tem são os ferroviários, bancários. Eu não lembro o nome do bairro que tem lá. No passado não tinha esgoto. Oi? Bancários. No passado não tinha esgoto. Todo mundo tinha fossa. O que o pessoal fazia? O esgoto doméstico jogava na fossa. Esgoto doméstico na fossa, na parte de cima do lixão. Esses poços, que teoricamente eram os poços de branco, estavam mais contaminados do que os poços de baixo do lixão. De dentro do lixão não, tem chorume ainda, pouco, mas ainda tem chorume. Mas por sorte ele não está infiltrando. E o que acontece na Zona Leste? Tem a Cava Fepasa, que é um passivo conhecido de todo mundo, tem um outro lixão Serrana. A gente não sabe a situação que está. Quem que vai arcar com a investigação, remediação, atenuação, seja o que for, desse lixão? Com o novo plano diretor, assim como apareceu no Cava Fepasa, vai ter um investidor, um empresário que vai se interessar pela área. Aquela área é incrível, está desocupada. Por quê? Tem um material lá que ninguém sabe o que fazer. Então, igual, acho que foi ele que falou, foi o próprio Mauro que falou, você especificando bem no plano diretor a forma que você faz o estudo, a forma que você vai garantir a infiltração e a forma que você vai garantir a qualidade, vai fomentar a Zona Leste. Um desenvolvimento imobiliário de forma sustentável. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma, com parcelamento de solo. Isso não traz benefício. Se for aprovado pela prefeitura, seguindo os critérios técnicos, você garante. Uma última questão, em relação à infiltração. Barcelona é uma cidade que é quase 100% água subterrânea, que está em cima de uma zona de recarga. Lá chove pouco, mas o pouco que chove eles conseguem filtrar, com essas medidas de controle. Não vamos muito longe, Lima, aqui no Peru. Lá tem a água dos Andes, que descem, eles aproveitam, mas boa parte da água da cidade é subterrânea. Lá é um aquífero, não é espetacular como o Guarani, mas eles também usam o aquífero de lá. Também com recarga artificial. Tem a natural, mas principalmente artificial. Você consegue garantir minimamente a tua recarga. Isso com medidas de engenharia simples. Ele mesmo citou uma. São simples. O que importa, o que tem que ser feito? Tem que ser combinado no começo do empreendimento. Tem que ser estabelecidas as premissas e tem que ser cumprida. Lá está vazio. Aqui em Ribeirão Preto é caro aqui. Eu vi preço de apartamento, é muito caro para comprar. Se você tem uma área daquele tamanho aqui do lado, uma pessoa está passando um perrengue aqui, tem uma área que ele pode construir, ele vai construir onde? Se não está regularizada a implantação, vai para lá. Você acaba criando isso. Tem essa pressão social também. Não é minha área, mas já vi acontecer isso. Ok? Obrigado. Perfeito. Fernando. Eu queria completar nesse tema que a gente está falando em relação à Zona Leste. Hoje, da maneira como
disciplinada, né, o parcelamento do solo na Zona Leste, nós temos os 35% de reserva de áreas verdes que tem que estar vegetados, né? Então, a contribuição dessa vegetação também para a infiltração da água e todo o loteamento, através dos reservatórios de detenção ou de infiltração, eles têm, pela nossa legislação, que preservar a situação de pré-urbanização. Então, o que acontece? Vem o parcelamento do solo, vem a impermeabilização, porém, o sistema de drenagem faz com que toda aquela água pluvial que escoa, né, com um coeficiente de escoamento muito maior do que a condição natural dele, porque a água vai correr pela superfície sem infiltrar, então ela traz um coeficiente de escoamento muito maior, toda essa água pluvial ela é disciplinada e levada para esses reservatórios, que tem a função de segurar essa água, né, infiltrá-la ou devolvê-la, né, para o corpo d'água superficial, no caso, por exemplo, dentro de uma condição natural, anterior à urbanização. Então, a gente tem as bacias de detenção, as bacias de infiltração, a retenção dessa água mantendo essa condição natural do solo anterior, né? As áreas verdes revegetadas, porque isso é exigido na nossa legislação municipal e estadual. Enfim, então, essa condição urbanizada hoje, ela é melhor do que a condição rural, que não traz essa proteção da questão da preservação do verde e das águas pluviais e deixa a área muito exposta para a ocupação irregular, para a contaminação por conta dessa ocupação irregular, né, por conta de fossas e todas essas os poços clandestinos, enfim, toda essa questão que acontece quando a gente não tem um planejamento urbano. E, de certa forma, existe essa pressão da sociedade, de uma mídia muito fantasiosa em cima da prefeitura e em cima do empreendedor, de que isso é feito de uma maneira irresponsável. E, na verdade, dentro da nossa secretaria, o processo de elaboração dessas diretrizes ambientais, que levam em consideração como deve ser como deve ser formada essa questão das áreas verdes dos loteamentos, que sempre pensa na conectividade desses fragmentos, que sempre vai pensar na melhor forma dessa arborização, na melhor forma de tratar essas águas pluviais, entendeu? Então, assim, existe um critério técnico, muitas vezes ele é até exagerado no sentido de proteção mesmo, por conta dessa pressão que existe, e isso é transferido totalmente também para o empreendedor, essa responsabilidade. Então, de tudo que ainda pode acontecer, eu acho importante pontuar que a gente já dá um tratamento muito diferenciado para a Zona Leste, dentro da aprovação. E é muito complicado esse caminhar dessa aprovação, porque ele sai desde essa diretriz ambiental, que estabelece esses critérios técnicos bem mais restritivos. A nossa regra de parcelamento na Zona Leste, ela é muito mais restritiva do que a legislação estadual. E depois da aprovação no município, os projetos são submetidos a essa aprovação estadual, através do GRAPROAB, que entra a CETESB também. Tá? E a CETESB, ela faz toda a avaliação técnica e criteriosa, então a gente também é submetida a essa avaliação do Estado. Então, assim, eu acho que é importante pontuar isso. Nós já estamos trabalhando com planejamento, com urbanização planejada, e já estamos trabalhando com critérios severos na questão da conservação ambiental. É claro que a evolução, a tecnologia, a evolução está aí para a gente usar. Então, assim, partir desse ponto e usar das alternativas que a engenharia oferece. Só mais um exemplo. O nosso território de Ribeirão hoje está 33% em cima da área de recarga, e outras cidades com territórios muito maiores, não em termos de área, mas com percentuais muito maiores em cima de área de recarga. Mas essa questão da mídia, de Ribeirão usar essa água 100% subterrânea e todo esse contexto que foi criado em cima do empreendedor e da nossa Secretaria Municipal, deturpou demais,
tudo que foi feito e que está sendo feito. Então, eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de critério técnico e conhecimento, embasamento para poder falar. Tá? Perder essa questão somente da fantasia mesmo. Acho que é isso. Mais alguém que queira se manifestar? Então, na sua opinião, hoje nós temos segurança para fazer uma exploração na Zona Leste, por exemplo, na opinião de vocês? Entendi. Mais alguém que... Por favor, senhor. Eu só queria dar uma reforçada nos aspectos técnicos da ocupação da Zona Leste. Como a área de expansão proposta é uma área muito grande, eu acredito que haveria uma necessidade de se fazer um estudo super detalhado da ocupação da Zona Leste. Não é somente a questão das taxas de infiltração, a questão das áreas verdes integradas, tipo parques, a questão da mobilidade urbana, né, que se a gente admitir um planejamento para 10 anos, tranquilamente nós vamos ter uma ocupação muito grande naquela área. E dizer o seguinte, a gente já tem um estudo feito, um relatório, desde 2010, sobre a questão lá da Zona Leste, que é esse relatório aqui, que foi feito com um grupo de trabalho grande na época, né? E que, infelizmente, a Prefeitura não utilizou todo esse estudo que foi efetuado na época com todas as secretarias do município, mais DAE, mais IPT, pessoal que estava estudando a questão do aquífero Guarani, né? Bom, mas como está sendo colocado, eu penso que a ocupação ela tem que ser muito cuidadosa, tá? É uma área muito grande. Nós temos ali, além da questão da poluição, vamos dizer, devido à ocupação urbana, nós temos também no entorno a poluição devido ao uso agrícola, que é o uso da cana, que normalmente sofre a ação de agentes agrotóxicos. Então, isso também é uma questão que no plano diretor não está muito bem equacionada, a questão do uso do solo na faixa lindeira à área de expansão urbana, principalmente na Zona Leste, né? Então, acredito que estudos mais técnicos deveriam estar incorporados, provavelmente na lei de uso e ocupação do solo, que o plano diretor ele é bem genérico, né? Ele aponta somente diretrizes. Agora, as normativas terão que ser bem detalhadas nas leis complementares. E aí tem uma grande questão. O plano diretor está propondo 13 leis complementares para serem discutidas em um ano. Eu acho que só a lei de uso e ocupação do solo para Ribeirão Preto seriam 6 meses, no mínimo, de discussão, com justificativas técnicas. Então, essa é uma outra questão, porque todas essas leis estão amarradas uma na outra. A questão da mobilidade urbana, a questão ambiental, a questão de edificações. Então, é uma força-tarefa do município, da sociedade civil também, de uma maneira muito organizada, teria que fazer um trabalho intensivo para que, no mínimo, as leis principais, que seria o uso do solo, questão do meio ambiente, mobilidade, elas fossem bem discutidas. O senhor poderia disponibilizar para a gente esse estudo? Sim. Fernando. Isso aqui nós podemos mandar por e-mail, né? Então, ótimo. Dá uma escaneada e manda. Dá para tirar. A gente tem eletrônico por e-mail também. Na ocasião, quando esse material do GTZUI foi finalizado, se não me engano, em 2010, ele acabou de ser finalizado e foi o ano que eu entrei para ser assistente técnica no Ministério Público. Então, esse material, convivi com as pessoas que elaboraram, utilizei ele muito
com base para fazer os laudos na época. E ele é muito consultado até hoje, justamente porque não houve nenhum outro material que foi feito nesse meio tempo. E ele, assim, nunca foi atualizado, inclusive, né? E vamos dizer assim que na época, com o que tinha de conhecimento de quando ele foi feito, era a ferramenta de proteção que poderia ter como base, né, para utilizar no parcelamento de solo e utilização geral da Zona Leste. Só que já se passaram aí 7 anos. Da minha experiência, em 10 anos ligada ao licenciamento ambiental, iniciei em órgãos públicos como DPRN, depois CETES, depois fui para o Ministério Público, depois abri minha empresa para dar consultoria, e na aprovação de projetos, na convivência com profissionais especialistas de diversas áreas, quando você estabelece grandes licenciamentos ambientais, como o EIA-RIMA, até mesmo o RARAM municipal. Eu também trabalho como assistente técnica do Edis Milaré, que é um dos grandes nomes do direito ambiental no Brasil. E, então, eu vejo o que acontece no parcelamento de solo do Brasil inteiro, hoje, né? E até o município de São Carlos, que é inteiro em área de recarga. E do que eu vejo, assim, a gente deveria, agora, lógico, concordo com meu colega, o plano diretor ele é mais genérico. Eu acho interessante nele você colocar a expansão dessas áreas, porque, da minha experiência também, a gente vê que está mais do que provado que a maior parte das melhorias que você tem no município, elas vêm de contrapartida dos investimentos. Então, durante um processo de aprovação de um parcelamento urbano, você tem lá, assim, não só a área da gleba, mas, às vezes, uma avenida inteira sendo duplicada como uma contrapartida do empreendedor para ele fazer melhorias no entorno também, porque não é só a área da gleba que é estudada. Melhoria de sistemas de drenagem de bairros, de avenidas, ligação, colocar elevatória de esgoto numa região que ainda não tinha. Então, assim, não é só a questão do parcelamento. Você vê melhorias na cidade como um todo que vêm de contrapartida dos licenciamentos. E eles são demorados. Eu já passei por processos de aprovação que demoraram mais de 6 anos, que são extremamente criteriosos. E, inclusive, na minha parceria com alguns profissionais que são especialistas nessa área de drenagem e infiltração, às vezes passar 2 anos discutindo com a Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento, o projeto indo e voltando, e ali, naquele momento, se criando uma nova técnica de engenharia para melhorar o que você tem de solo naquele lugar. Então, assim, essa conversa ela existe, ela precisa realmente estar presente na legislação, no plano diretor. E, assim, lógico, a expansão ela vai fazer com que toda ocupação passe por critério, porque a rural ela deixa muito suscetível à ocupação irregular, e além da contaminação também que existe com um defensivo agrícola, que ninguém para pensar nisso também, né? E tem a questão hoje que a gente vê que existe uma tecnologia que não existia 10 anos atrás. Existem hoje, assim, igual você vê em outros países, e até mesmo eu vejo, assim, em outros projetos que eu participo pelo Estado de São Paulo, pelo Brasil, que você vê muita resistência para você conseguir colocar essas novas ideias em Ribeirão Preto. Você pega casos na Espanha, né, até falou, acho que o do Peru, e assim, lugares que você consegue muito sucesso em infiltração, você consegue muito sucesso nessas áreas. A Zona Leste ela não é uma coisa só, ela tem tipos de solo diferentes, tem áreas que são tão pedidas para preservar, mas são basalto, não tem infiltração nenhuma. Então, eu acho que realmente tem que trazer cálculos, um estudo aprofundado de geologia, e não só assim determinar que ela inteira seja tratada de uma forma, tem que parcelar assim ou assado. Porque você tem um projeto, o normal, 20% de área verde permeável. Lá na Zona Leste já se pede 35%. Eu acho que o tamanho do lote ele não tem que estar em discussão, porque a obrigação de determinar a porcentagem do que deve infiltrar é do empreendedor no momento do projeto. Então, ele tem que calcular esses 35%, como a Mariana falou, que
tem que ter, né, toda essa infiltração da área toda, todo o cálculo, né? E o lote em si, ele não traz a obrigação de ser permeável, né? Ele é para uso. O estudo é feito na área toda para garantir isso. Oi, só mais uma colocação. Eu sou um dos sócios da empresa de consultoria e nós temos diversos engenheiros ambientais, geólogos, biólogos que têm os trabalhos de faculdade. O que a gente faz? A gente tenta, fomentando pela empresa, esses trabalhos do pessoal na faculdade. E uma menina que faz engenharia ambiental no SENAC, ela fez um levantamento sobre esses processos de engenharia em infiltração em áreas onde estão localizadas em recarga. Por isso que eu veio de cabeça, eu lembro que acabei revisando para ela. A gente pode disponibilizar esse trabalho para vocês. Pode ser tanto para a prefeitura quanto para todos que estão aqui. Não é um trabalho detalhado, é um trabalho macro, imagina, um trabalho de faculdade, para a formatura, TCC dela, só que dá uma diretriz muito boa do que pode ser aplicado aqui. E tem coisas muito simples com uma alta eficiência. Eu acho que pode ajudar na definição das leis complementares, dos procedimentos técnicos a serem adotados. Então, sim. Ótimo, será de grande valia. Nós só temos uma preocupação, né? Nós não temos um corpo técnico para nos dar essa assessoria, tanto na... Isso, o que nós temos aí as fichas de sugestões, eu não sei se alguém já preencheu, e eu também, depois nós vamos deixar o e-mail para que vocês possam mandar o material e também o contato, para que a CCJ possa estar marcando com vocês para entender cada questionamento. Eu também gostaria de pedir a todos aqueles que querem se manifestar com conhecimento do plano diretor, que eu sei que vocês já têm por ter estudado, que vocês possam dar os vossos pareceres, para que a CCJ possa tentar entender as diversas opiniões. Por favor. Bom, boa noite, meu nome é André, eu sou advogado e sou pesquisador também da Faculdade de Direito da USP. O meu mestrado foi em Direito Urbanístico, mais especificamente sobre expansão urbana. E a gente tem um grupo de participação de estudos, tanto lá na Faculdade de Direito, como também um grupo externo formado pela sociedade civil. Inclusive, acho que a Júlia até já apresentou para a gente. E a gente acompanha desde as primeiras audiências públicas, né, até agora, quando o texto base foi mandado para a Câmara. E eu acho que vai ficar até um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas eu faço questão de reafirmar. Mesmo que a partir de agora a gente faça vários estudos e que se alterem todos os artigos da lei e seja aprovado no começo do ano que vem o novo plano diretor, a gente identificou vícios de formalidade na construção desse plano diretor que tornam ele inválido, ainda que todos os artigos sejam reformados. Então fica aqui o nosso apelo para que seja feito, né, um programa de participação popular democrática dentro das conformidades da lei, e antes da gente discutir questões técnicas, antes de discutir se vai ou não vai expandir para a Zona Leste, etc., a gente tem que primeiro fazer um cronograma de participação democrática que ouça as demandas da cidade como um todo. Todas as audiências públicas até agora, em nenhuma delas foi apresentada uma justificativa técnica que auxilie as pessoas a tomar as decisões. Então, olha só, tem várias pesquisas falando que tem como fazer absorção de água, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo, mas nada disso foi apresentado no período hábil antes da entrega para a Câmara. Ou seja, a gente correu o risco de aprovar um plano diretor sem sequer saber as especificidades técnicas, né, de toda essa construção da cidade. Como que a gente se propõe a fazer um planejamento de 10 anos sem saber questões básicas da cidade, entendeu? Então, eu acredito muito que tem muitas pesquisas de várias áreas, de vários interesses, mas a gente precisa saber. Então, a minha pesquisa foi uma expansão urbana e em nenhum momento eu encontrei na justificativa técnica do plano diretor algo que falasse, olha, a cidade precisa se expandir, olha, a cidade não precisa se expandir. Simplesmente coloca lá, determina as áreas, essa aqui vai ser a área de ocupação preferencial, essa aqui vai ser a área de ocupação controlada, mas em nenhum momento tem uma pesquisa que fala precisamos ou não precisamos expandir. Isso é fundamental, é a primeira pergunta que tem que ser feita antes de construir um plano diretor determinando as áreas de ocupação.
Então, acho que a nossa discussão tem que voltar a um momento anterior. Antes da gente decidir onde vai ocupar, se vai ocupar, a gente tem que decidir se a população quer, se a justificativa técnica entende que é viável. A gente está avançando muito os sinais, então fica aqui o apelo para que a gente retorne algumas casas e discuta melhor as coisas antes de aprovar e comprometer aí, talvez, as nossas decisões por 10 anos. É isso, muito obrigado. Obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Por favor, Marcelo. Fernando. Marcelo. Só complementar um pouco a fala do André, que eu acho que ninguém é contra a evolução tecnológica, a maneira de se adequar à situação de, por exemplo, se ocupar um terreno ou trazer investimentos dentro da cidade que venham a melhorar a população. Seria interessante fazer uma pesquisa em todas as construções e empreendimentos de interesse social feitos em Ribeirão Preto, por exemplo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e fazer uma pesquisa com os moradores para saber como é que são os equipamentos públicos em volta. Quais foram as contrapartidas que foram dadas e se realmente aquilo melhorou. Foi construído algo que a população realmente sentiu, porque discutir um plano diretor não é necessariamente somente a ocupação da Zona Leste, né? Até porque realmente a mídia ela passa um verniz em cima disso, colocando como se o problema é o aquífero Guarani. Na verdade, quando vai fazer o estudo técnico, vê que não, que muitas alternativas podem ter. Só que quando a gente tem, por exemplo, essa audiência pública, tem algum jornalista de algum veículo ou meio de comunicação aqui da cidade hoje questionando? Não. A população ela não está presente justamente porque o papel de quem é devido fazer isso, que é a prefeitura parece que, mais uma vez, tentou dar um verniz legal para a situação, atropelou todos os processos, e isso reflete na participação da população, porque não foi feito reuniões de maneiras corretas, como tem que ser feito. E daí não dá para agora chegar aqui e falar a população não se interessa. Não se interessa por quê? Porque a quem é de direito fazer isso, que na verdade a pessoa não pode nem decidir. O papel do prefeito ou da prefeita é único e exclusivamente administrar a cidade dentro dos preceitos legais, e eu me arrisco a dizer que qualquer pessoa que seja informada em direito possa analisar os princípios constitucionais e a maneira como foi feito o plano diretor e falar, olha, foi respeitado o princípio da publicidade, da pluralidade. Não foi. Então foi só feito o quê? Um assodamento, um tratoramento no sentido de dar um verniz legal, justamente com a justificativa de, a gente tem que fazer o empreendimento porque senão a cidade não avança. Mas que cidade? E as comunidades que estão na Zona Norte, comunidade locomotiva, todas as comunidades que tem dentro da Zona Leste, cadê essas pessoas atendidas? A contrapartida vai ser o quê? O empreendimento que vai construir aquilo ali naquela área, vai dar uma habitação popular em outro terreno? Então, como vai ser feito isso? As tecnologias são bem-vindas, mas eu creio que as tecnologias sociais, que começam com a participação da população nas decisões, seria a primeira a ser buscada. Obrigado. Só complementando também a fala, queria deixar claro também que eu, por exemplo, na minha pesquisa, a minha conclusão não foi que nós somos contra a ocupação, a expansão da cidade. Ninguém aqui é tipo, nós somos ativistas e ninguém vai ocupar mais nada. Não. O que a gente quer dizer é que, se for ocupar ou se não for ocupar, tem que ter estudo, tem que ter discussão, tem que ter uma avaliação. E isso não foi feito, como eles bem já falaram. Então, todas as tecnologias apresentadas, que legal, vamos discutir isso juntos, porque também, até a parte da pesquisa, até a discussão técnica, tem que ser feita com as pessoas, porque a gente sabe que compra de laudo técnico existe em todo lugar. Então, até essa avaliação técnica tem que ser feita em conjunto, tem que ser discutida com a coletividade. Não dá para simplesmente aparecer, olha, fizemos um estudo, tá? Um estudo, mas quem fez esse estudo? E alguém que eu contratei que eu achei bom aí, tá? Então engole aí e a gente vai fazer. Não, vamos discutir junto. Vamos ouvir todos os interesses, vamos tentar formar um consenso. Sabe, acho que o mínimo que, enquanto sociedade democrática, a gente pretende ser, é tentar conversar. É isso mesmo. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar aqueles que quiserem encaminhar um parecer técnico com relação ao plano diretor,
Na saída, vocês podem pegar o nosso e-mail com o Dr. Paulo, ele é assessor jurídico do nosso gabinete, também da CCJ, junto com o Dr. Alexandre. Deixar novamente bem claro que nós cancelamos a audiência do próximo dia 20, na quarta-feira, por entender as solicitações da última audiência, que estaria muito próxima da outra, e nós temos o prazo, dentro do prazo regimental, ainda que encerra agora e que volta a correr no dia 1º de fevereiro, para que seja possível fazer mais audiências públicas. Independente do parecer ou não da CCJ, eu acho que é prudente que nós possamos cada vez mais discutir as demandas da nossa sociedade e que nós possamos compilar isso num plano diretor. Volto a dizer, independente do possível parecer favorável ou contrário da CCJ. Eu acho que não tem ninguém mais para se manifestar. Por favor. Só prometo que é a última vez. Fique à vontade. Só deixando claro aqui o que eu falei da questão de laudos técnicos e tal, é porque a gente já conversou com a prefeitura, já teve um diálogo e a gente pediu para eles quem foram os técnicos que fizeram os pareceres, quem foram os especialistas, e isso não foi informado. E isso falou, não, é que isso vai invadir a privacidade deles, talvez a gente não... Então, é esse tipo de transparência que a gente precisa na questão técnica, entendeu? Não estou atacando ninguém especificamente, não estou falando nada, mas é mais para deixar claro do porquê dessa fala, que a gente tentou saber da origem dos estudos, se existe realmente uma viabilidade técnica, e nada disso foi repassado para a gente. Tá. Alexandre, já vou aproveitar a fala dele para que a gente possa oficiar a prefeitura e solicitar essas informações pela CCJ. Eles têm um prazo regimental de 15 dias para entregar essas informações. Aí, possivelmente, nas próximas audiências públicas, eu tenho certeza que vocês vão estar presentes. Caso seja atendida a CCJ, regimentalmente eles têm que atender. Agora, vamos ver o nome do padrão técnico, das pessoas técnicas que fizeram seus pareceres, aí nós estendemos a vocês. Oi, Marcelo. Eu só gostaria de fazer uma proposta, a minha visão é bem clara sobre isso, mas que a Câmara ela se atenha aos aspectos já colocados numa reunião que possa ser feita o mais rápido possível, para que a gente possa, dentro até da economia, poder fazer reuniões e audiências como essa que estejam lotadas. E a gente só vai conseguir fazer isso a partir do momento que o Poder Executivo realizar um plano diretor, como manda as diretrizes do Ministério das Cidades. Porque o que acontece? Se a gente ficar fazendo várias reuniões aqui, a gente vai gastar muito tempo, a gente vai gastar recurso público, é dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro, para fazer reuniões que vão debater algo que já está falho. Sendo que, se isso for mandado de volta e o Executivo fizer como deve ser feito, com certeza as reuniões serão muito mais frutíferas e, se Deus quiser, com todo esse plenário lotado. Obrigado. Tá, Marcelo. Só para justificar, nós temos um prazo regimental. Então, qualquer audiência pública que for feita dentro desse prazo, nós estamos amparados não só pela lei orgânica do município, mas pelo regimento interno da casa. E logo após os 45 dias de prazo para emitir o parecer. Mais alguém queira se manifestar? O doutor Paulo vai estar próximo à saída, para que ele passe o e-mail para aqueles que queiram se manifestar por e-mail e emitir os seus pareceres, para que possam aumentar o capital intelectual da CCJ para emitir o nosso parecer. Obrigado mais uma vez. Volto a dizer que a reunião do próximo dia 20 foi cancelada e que as demais reuniões vão ser publicadas nos meios de comunicação, no Diário Oficial e etc. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos.